presente nas tribulações. Você acredita que o Senhor Jesus, Ele está presente em todos os momentos da sua vida, mesmo quando as coisas não vão bem? O nosso Deus é poderoso e Ele nos deixou promessas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que nós dizemos que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o mesmo Deus, e você pode confiar nesse Senhor poderoso. Aleluia! Ah, Deus de promessas. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez.
prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, mesmo se você tem dias ruins, ou se não aconteceu aquilo que você tem esperado. O nosso Deus continua fiel. Eu aprendi isso nos piores momentos da minha vida. A fidelidade do Senhor faz parte do caráter dele. Ele não muda, mesmo quando nós não somos. O nosso Deus continua, Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer a você que em meio à tempestade e às situações difíceis, continue louvando, aclame ao Senhor. Ele é tudo que nós temos. Ele é o nosso Senhor, e o nosso louvor não pode se apagar. Aleluia. Tu és o único Jesus. Tu és tudo que eu tenho, Senhor. Você pode dizer ao Senhor: Ele é tudo. Meu Jesus, Salvador, outro igual. Be
Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Quantos podem dizer com toda convicção: firmado estarei, sempre te amarei, Senhor? Você pode cantar isso, você pode dizer isso. Cantar nós já cantamos, agora nós vamos orar. Nós vamos orar e falar com o nosso Deus. A palavra do Senhor fala assim, em Mateus 6, 7, 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Sabe o que está falando aqui? Que não é para a gente ficar repetindo, que oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com o nosso Pai, sincera, verdadeira. Então nesse dia, nessa noite, você está aqui para falar com o seu Pai. Ele te trouxe aqui. Todos fechem os seus olhos, começa a falar com o seu Pai, começa a falar: Senhor, eu estou firmado em Ti, eu sempre Te amarei. O Senhor é tudo que eu mais preciso. A minha confiança não está em coisas, em homens, em pessoas, em circunstâncias. A minha fé é alicerçada no Senhor, nas Tuas promessas, na Tua palavra, na Tua verdade, Senhor. O Teu Pai, Ele nunca te decepciona. O Teu Pai celestial, o Teu Deus, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que fale e depois se arrependa. Não, Ele é fiel. Começa a falar com Ele. Agora é o momento de ativação profética. A ativação profética é trazer tudo que está no céu para a terra. Que seja liberado tudo que está no céu. Cura, libertação, verdade, milagres, transformação. Que seja liberado agora sobre a vida de cada um aqui, sobre cada família representada, em nome de Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso, nós te amamos, nós precisamos de Ti, Pai. Cada vida aqui agora clama ao Senhor, Pai. Libera o Teu Espírito sobre nós, Pai. Libera cura no nosso meio, Deus. Se alguém aqui enfermo, se alguém doente, se alguém abatido, se alguém depressivo, se alguém com tumor, nós damos uma ordem só: sai dessa vida agora. Doença, enfermidade, apatia, mornidão, desânimo, bata em retirada. Senhor, coloca na vida dessa pessoa ânimo, através de gratidão e de satisfação na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Os negócios, Senhor, abençoa o trabalho dos Teus filhos, abençoa tudo que eles tocarem essa semana, Pai. Da sabedoria, da capacidade, da expansão, Senhor. Que tudo que eles tocarem expanda de forma abençoada, expanda de forma extraordinária, em nome de Jesus. Oh, irmão, começa a falar com Deus. Ele está aqui, Ele quer ouvir a tua voz. Antes de você pedir, Ele já sabia. Ele é o teu Pai, Ele te ama. Antes de você pedir, Ele já sabia. Não há ninguém que tem maior prazer em estar com você do que o seu Pai, do que Jesus, do que o Santo Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, Pai querido, transforma vidas aqui. Faça em nós, Deus, todas as mudanças, transformações necessárias, Deus, a fim de vivermos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos todas as coisas que o Senhor tem para nós, Pai. Nos faça entender a Tua vontade, nos faça discernir a Tua voz, nos faça ter olhos espirituais, olhos como de águia, Senhor. Nos dá visão, tira a cegueira, Pai, do Teu povo. Nos ajuda a caminhar e viver pela fé, em nome de Jesus, Senhor. Não pelo que vemos, mas pela fé em Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, Pai. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.
Que Deus dê para vocês uma semana extraordinária. Em nome de Jesus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na vontade de Deus. Quando se morre e me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na vontade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na vontade de Deus. Aleluia. A tua bondade me seguirá todos os dias. Vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, todo eu sei, entrego tudo a ti. A vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. És fiel, Senhor. Todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei na vontade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego Eu cantarei. na vontade de Deus. Fruto do Espírito, fidelidade. Hoje a gente vai falar sobre fidelidade. Temos mais duas características do fruto, que é mansidão, domínio próprio. Nós vamos encerrar no finalzinho de outubro essa série. E é importante, porque graças a Deus que você está aqui para ouvir a palavra, né, para ouvir a mensagem
de Deus, nesse ambiente profético, nesse ambiente apostólico, nesse ambiente pastoral, para você ouvir essa palavra, aplicar na sua vida e avançar naquilo que Deus tem para você, tá bom? Então você é muito bem-vindo mais uma vez no culto da cidade, aqui na Casa Viva. Vamos lá. Vida saudável e frutífera. Quantas pessoas estão vivendo uma vida totalmente enferma emocionalmente? Estão vivendo uma vida cada dia mais difícil, devido a enfermidades da alma, devido a situações que a impedem de avançar, e também a sua vida, ela não prospera, não frutifica, não dá frutos bons, e é na palavra de Deus que juntos aqui, nós vamos ouvi-la, nós vamos colocar em prática, e vamos crescer. Fidelidade, na fidelidade, tá bom? Olha só o que diz o texto de Gálatas 5, se você quiser abrir, Gálatas 5, eu vou ler só a partir do verso 22, tá bom? Só do capítulo 5 de Gálatas, verso 22, que diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, contra estas coisas não há lei. Então nós já estamos falando desde o começo de setembro, né? Nós estamos vindo e entramos em outubro, falando sobre o fruto do Espírito, fruto no singular, tá? Fruto do Espírito, obras da carne, ok? Pastor, quem tem o fruto? Aquele que se rendeu a Jesus, aquele que se tornou filho de Deus, aquele que tem um compromisso com o Senhor, esse tem o fruto do Espírito. Como nós falamos, nós não podemos produzir esse fruto, tá? Nós não podemos produzir por nós mesmos, ou seja, nós aceitamos Jesus, começamos a caminhar com Ele, Ele vai desenvolvendo em nós esse fruto, que é amor, alegria, paz, e aí vai, tá bom? Hoje, fidelidade, tá bom? Vamos falar sobre fidelidade. Olha só o que diz o texto de Gálatas 6:7, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então está falando de uma lei espiritual, não é? Uma lei espiritual. Nós temos leis nessa terra que regem, não é? Lei de trânsito, lei executiva, lei legislativa. Nós temos algumas leis para equilibrar, né? Para nos dar um norte. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus, também é um reino que tem leis, ordem, né? E progresso. Então, pois que o homem semear, isso também ele vai colher, isso é fato, tá? Então, diante disso, hoje nós vamos falar sobre a colheita abundante da vida de quem planta fidelidade. Queridos, quando falamos fidelidade, é a mesma coisa que fé, ok? Fidelidade vem de fé. Isso nos faz entender um pouco melhor o que está escrito em Mateus capítulo 25, verso 21. O Senhor respondeu: muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, você agiu com fidelidade no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha o que diz em Lucas 16, olha só o que diz o texto: quem é fiel no pouco, quem age com fidelidade no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E sobre isso que eu quero que você nessa noite entenda que o fruto do Espírito, fidelidade, nada mais é do que fé. E não está aqui alguém que quer definir fé, porque a Bíblia já o fez. Mas olha que frase interessante deste homem: quando se ama, a fidelidade não é sacrificial. Quando você ama verdadeiramente, a reação desse amor, o posicionamento desse amor, ele se torna algo leve. Por exemplo, quando você ama sua esposa, ama o seu cônjuge, ama mesmo e é fiel, você precisa fazer um esforço descomunal. Não, você ama.
Você conhece o olhar, você conhece o que ela gosta, o que ele gosta, você conhece o que ele não gosta, o que ela não gosta. Você sabe o fruto preferido, ou o fruto não, a fruta preferida da sua esposa ou do seu esposo? Você sabe o que ele gosta de comer? Você sabe a cor que ele gosta, a cor que ela gosta? Ih, pastor. Pois é, procure saber. Porque quem ama, ou quando se ama, a fidelidade não é sacrificial. Agora, biblicamente explicando sobre fé, olha só que interessante. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ora, a fidelidade é a certeza daquilo que esperamos. E a convicção, a prova real das coisas que não vemos. Isso é fé. É você acreditar na palavra de Deus, no caráter de Deus e confiar por onde Ele te apontar, o que Ele falar com você, Ele garante. Ele garante, Ele dá a visão, Ele dá o caminho, Ele paga a conta. Então, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, nós encontramos homens e mulheres de Deus que deram as suas próprias vidas pela fidelidade a Deus, pela fé em Deus. Homens que não tiveram medo de enfrentar leões, de enfrentar lanças, de enfrentar fogueiras, de enfrentar fornalhas, para testemunhar da fidelidade a Deus. Foram até um fim, conheceram a fidelidade de Deus, conheceram o amor de Deus, e foram até o fim. Olha só que interessante. Na celebração da manhã eu disse um versículo e vou ler novamente para você aqui, que isso para mim foi uma palavra de conhecimento, uma palavra extraordinária. A grande comissão está em Mateus capítulo 28, verso 20. Você pode abrir comigo? Mateus capítulo 28, Mateus 28, a partir do verso 16. Olha que extraordinário que nós podemos aprender aqui hoje. É a grande comissão de Jesus. É o envio dos discípulos para pregar o reino, para pregar o evangelho. Mas olha só que interessante. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei a vocês. Aí no finalzinho diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele foi fiel à sua missão. Imagina só, Deus mostrou a fidelidade dele para o Filho mostrou a fidelidade dele para os discípulos foram até o fim e chegou até nós. Fidelidade é o legado da presença. Fidelidade é ir até o final, sem desistir. Jesus não desistiu da missão, por isso que o Evangelho chegou até nós. O Evangelho vai chegar na cidade de Americana, nos becos, nos palácios, nos lugares em todos os lugares. Por quê? Através da minha e da sua vida, pela fidelidade de Deus. Então você vê que a fidelidade é a fé que nós temos em Deus, que tem nos enviado para fora, para ir e fazer discípulos, para ir e ter uma missão. E essa missão, ela nos dá uma causa, e nós já podemos morrer por ela. Porque um homem que não tem uma causa para morrer, não conhece o verdadeiramente sentido da fidelidade.
Quando você vai se casar, você não vê o pastor, você vê o celebrante dizendo: olha, vocês vão se casar aqui e tal, aceita o seu, sim, pergunta para sim, ok, então é na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na bonança, na pobreza, sim, sim. Quando você fala sim, os céus ouviram, as testemunhas ouviram e o inferno também ouviu. E quando você fala sim na terra, há uma conexão diretamente do céu. E aí, a sua palavra de fidelidade é que você vai rejeitar todas as outras por amor à sua esposa. A sua palavra de fidelidade é que você vai dizer sim ao seu esposo, rejeitando todas as outras até o fim. Quando tem dinheiro, quando não tem, quando é magrinha, quando é fofinha, quando está saudável, quando não está saudável. A palavra de fidelidade é a garantia de que você firmou um pacto, de que você firmou uma aliança. Agora tem muita gente que só quer namorar Jesus, mas não quer se casar com Ele. Isso é prostituição. Não é assim? Namorado que faz sexo antes do casamento com a namorada é prostituição. Ai, Jesus, eu preciso do Senhor, vem cá que preciso de um milagre. Aí vai lá. Só vai na hora de pedir, só vai na hora que o negócio pega. Mas e quando tudo está bem? E quando você precisa ter essa intimidade? Porque fidelidade a Deus vem de intimidade, gente. Vem de comprometimento, vem de aliança. Fidelidade não é assim, algo que você fala, uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Não, ou você crê ou você não crê. Ou você confia ou você não confia. Somos casados 19 anos, 21 anos juntos, eu com a minha esposa. Ou eu confio nela ou não confio, ou ela me confia em mim ou não confia. O relacionamento saudável, seja ele interpessoal, entre marido e mulher, ou entre liderança, ou entre o próprio Deus, é um relacionamento de confiança. É de confiança. E é isso que nós estamos aprendendo hoje. Quer ver um exemplo do apóstolo Paulo? Olha só o que ele diz em 2 Timóteo 4,7. Não precisa abrir, mas preste bastante atenção. Foram palavras dele. Ele disse o seguinte: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, guardei a fidelidade. Eu combati o bom combate quando precisou, eu acabei a minha carreira, eu entendi que deu, chegou. Mas também guardei a minha fé, guardei a minha fidelidade. Aleluia. Ele não estava aqui se referindo a nenhum bem material, queridos, mas ele estava dizendo o seguinte, que ele foi fiel até o fim. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo. Quer ver um exemplo? Filipenses 4, 11 e 13. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Aprendi a viver contente ou não, em qualquer circunstância ou qualquer situação. Tendo ou não tendo, sendo ou não sendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O apóstolo Paulo diz isso, está claro aqui. Então fé é muito mais do que eu ter, é eu e conseguir alguma coisa. O que é fé, pastor? Olha só. Fé é ter a certeza de que os princípios e os fundamentos dados por Deus em sua palavra serão guardados como um princípio de justiça e prática na vida diária. Fé vem de fidelidade. Quando eu confio nos princípios, eu coloco em prática na vida diária. Olha lá, isso é fé. Eu coloco na minha vida diária a justiça. Eu coloco na minha vida diária, eu guardo os princípios, eu entendo os princípios. Por isso que eu digo sempre para vocês aqui, que Deus é um Deus de princípios. Ele não vai mudar. Agora, a gente não pode também fazer isso aqui, ó, banalizar a fé. Porque tem muita gente aí banalizando a fé, fazendo coisas estarrecedoras em nome de Deus, que de Deus não tem nada. Então, usando o corpo de Jesus para se beneficiar, o nome de Jesus para se beneficiar, isso é pecado, isso não pode. É banalizar a fé, usar a fé como um produto. Fé não é produto, fé é intimidade, é relacionamento, ok? Então,
Olha só o que diz Mateus 21, 22: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, se o meu desejo estiver linkado e estiver associado ao coração de Deus. Aí sim, quando há uma oração aqui na terra, se estiver linkado com o céu, os céus se abrem. A Bíblia não diz que se eu ligar na terra, será ligado no céu, e se eu desligar no céu, será desligado na terra. Isso não significa que é uma tomada que faz a hora que você quiser, porque quem manda somos nós ou Deus? Quem manda somos nós ou Deus? Deus. Se Ele quiser apagar a luz, Ele apaga a luz. Se Ele quiser acender a luz, Ele acende a luz. Se Ele quiser soprar, Ele sopra. Se Ele não quiser soprar, Ele não sopra. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá, não dá. E ponto, acabou. Fidelidade é entender a maturidade de que eu preciso obedecer. Eu preciso entender que discípulo de Jesus muitas vezes não tem respostas para tudo na terra. Mas eu confio, eu vou até o fim, eu acredito, eu estou com o Senhor, e o Senhor está comigo. A fé, como eu disse aqui, não é um produto, a fé vem a partir de um relacionamento. Toda vez que você for ver a palavra fé, coloque fidelidade. Toda vez que você vê fidelidade, coloque fé. Então, a fidelidade não é produto, a fidelidade vem a partir de um relacionamento. Não adianta você querer por conta própria ser fiel. Como é que você resiste às tentações? Como é que você consegue ser fiel ao seu cônjuge? Pela sua fidelidade a Deus, pela sua intimidade com Deus, para desenvolver um relacionamento com Deus, você precisa entender o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Então, amados, nós temos que entender que quando nós fomos salvos e fomos salvos pela fé, em nós inicia uma obra sobrenatural, porque antes nós éramos totalmente desapercebidos da graça de Deus, totalmente filhos rebeldes. Nós repugnávamos Deus, nós não entregávamos a vida ao Senhor, nós não queríamos obedecer o seu governo, mas a partir do momento que eu aceito Cristo, um governo dele vem sobre a minha vida, e ele não me escraviza, muito pelo contrário, ele me liberta para viver algo novo na minha história. E diante disso que eu estou falando para os irmãos, eu me torno morada do Espírito, eu me torno hóspede do Espírito Santo. Estamos falando sobre o fruto do Espírito, ok? Hoje sobre fidelidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você: você é uma quitanda de Deus. E digo mais, uma quitanda móvel. Por onde você vai, você exala amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade. Você entende? Porque isso para você, para o cristão, é natural. Não é uma coisa que você precisa... Você entende o que eu estou dizendo? Quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com o Pai, quem tem intimidade com o Espírito Santo, sabe que o fruto é gerado, vem dele, e agora vai se manifestar em mim. Então cuidado. Olha só o que diz Hebreus 11:3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Haja luz, haja firmamento, haja. É a palavra dele. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Queridos, como é que nós vemos Deus? Através do meu irmão. Como é que eu sinto Deus? Na sua vida com Ele, de falar com Ele. Quer ver um milagre? Ou algo sobrenatural? É a oração. Como é que você sabe que você está falando com Deus? Eu sei que Ele está vivo, falei com Ele hoje. A certeza e a convicção de que meu relacionamento é diante de um Deus vivo, não um Deus morto. Então, a fé é o fundamento do cristão. Diga isso comigo: a fé é o fundamento do cristão. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a fonte da fé. Olha o que diz o texto, Romanos 10:17. A fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de Deus, e ouvir a palavra de Deus.
Como é que eu vou ser fiel se eu não consigo ouvir, se eu não quero ouvir? E aqui é interessante que a fé não vem por ter ouvido dizer. Fé não é terceirizada. Amor, não estou a fim de ler a Bíblia hoje? Lê a Bíblia para mim. Ora por mim. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fortalecer ela. Deus vai falar com ela. Como é que você vai ter o fruto do Espírito, fidelidade, se você terceiriza a sua espiritualidade a alguém? Ao pastor, ao culto de domingo? Não tem jeito, gente. Então, é quando o coração se atenta ao tempo presente de Deus, ao movimento de Deus, a mensagem vem de Deus e você fala assim, uau, sabe aquele choque que você toma, meu Deus, é verdade, como é que eu não pude ver isso antes? Porque é a revelação. Você não precisa ir atrás de profeta, o profeta vem atrás de você. Você não precisa ir atrás de revelação, a revelação já está aqui. Você só precisa ler. Se Deus quer falar uma palavra específica, acredito em profecia, viu, irmãos? Acredito na palavra profética, acredito naquilo que Deus usa pessoas. Já recebi várias profecias, inclusive a nossa casa, a nossa família, desde 2016, tem recebido profecias. E tem se cumprido algumas, e ainda não, algumas não se cumpriram, mas estamos no caminho, mas estamos servindo. Então, eu preciso entender que a fonte da fé é ouvir a palavra, e é interessante que a Bíblia é a única carta de amor que você fala com o autor, Espírito Santo, o Senhor falou isso? Meu Deus, que palavra, Senhor. Você fala com o Espírito, você fala com Deus, você fala com o autor. Então, temos um outro porém. A fonte da fé é ouvir a palavra. Ok, relacionamento. Mas tem outra coisa também, que é o inimigo da fé, o inimigo da fidelidade. Que esse inimigo é o medo. É o medo de tanto você se achar pequeno demais. Não, mas Deus não vai fazer, eu preciso ainda melhorar muito, eu preciso ainda fazer muito, eu preciso ainda provar muita coisa. Não é isso, porque a ordem bíblica, com maior frequência, é não temas. Nós lemos aqui, ensinando-os a obedecer tudo que eu os ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim. Sabe o que Jesus estava dizendo? O meu Espírito, eu estarei com vocês para ensinar. Deus é tão bom que nos fez como imagem e semelhança dele, e nos dá um manual para a gente entender como que a gente funciona. Porque o negocinho complicado é o ser humano, sim ou não? O bicho complicado demais, vai, é o ser humano. Mas aqui está todas as respostas. Tem todas as respostas contra a orfandade, contra o pecado, contra tudo que você imaginar, está aqui. Então, o inimigo da fé é o medo. Porque o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, o inimigo o nosso adversário, não quer fazer você avançar, não quer fazer você crescer, ou ver você crescer, não quer que você avance na sua vida, não avance no ministério, não avance em nada. Por quê? Porque ele quer colocar medo em você, ele quer te atrapalhar a sua fidelidade a Deus, e colocar pensamentos como, será? Ah não, mas não pode ser, mas não é assim, eu mereço, eu tenho que ter, não, calma. Então se você tem esse inimigo, rompa com ele hoje, porque em nome de Jesus, todo o medo que existe em você, vai ser mandado embora, porque a Bíblia diz que o amor verdadeiro lança fora o medo. Jesus lança fora o medo, Deus manda embora o medo. Olha só o que diz no texto de Josué, capítulo 9, eu sei que você já ouviu algumas vezes, mas a palavra de Deus hoje vai criar em você uma certeza disso, que diz assim, não fui eu que te ordenei você, não fui eu que te chamei, não fui eu que te escolhi, não fui eu que te posicionei, não fui eu que levantei você.
seja forte e corajoso. Por que que a palavra, ela sempre é para nós, seja forte e corajoso? Nós estamos falando de Josué. Opa! O que eu estou fazendo aqui, pai? Aqui? Seja forte e corajoso, está falando de Josué aqui. Moisés já foi, meu irmão. Deus, o que tinha que fazer com Moisés já foi. Não adianta você ainda estar nesse processo. Mas tem gente melhor que eu. Mas tem gente mais santa que eu. Mas tem gente que conhece mais a Bíblia. Mas não é ele, é você que Deus quer usar. Mas eu não vou conseguir. Mas eu sou pequeno. Mas o desafio é muito grande. Você acha que Deus erra de endereço? Você acha que Deus erra o seu nome? Você acha que Deus erra, gente? Eu conheço tanta gente que às vezes eu falo assim: meu Deus, Juliana, fala o nome dessa pessoa que eu não lembro. Oi, pastor, tudo bem? Eu falei: quem que é o santo? Eu não vou lembrar. Mas Deus não se engana. Deus, Ele sabe o teu nome, o meu endereço. Teu endereço, gente. Você acha que Deus errou de trazer você aqui hoje? Você acha que Deus errou de fazer o que está fazendo na sua vida? Ele não erra. Agora uma coisa eu digo para você: ser forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Quem sabe você está aqui essa noite: vou desistir, vou parar, chega, não aguento mais. Deus está dizendo: não pare, pois o Senhor é com você. Você não está sozinho. Olha só a reação e a resposta da palavra de Deus. Agora sim, a fé ofende o conformismo. A fé nos tira da zona de conforto. É só você ler Hebreus capítulo 11. Pela fé, não é? Abraão, pela fé, Noé, pela fé, os homens de Deus que se moveram. Sabe que é o maior sinônimo da fidelidade? É entender que no movimento eu confio e Ele faz acontecer. Eu confio e Ele faz acontecer. Agora, se eu não me mover, gente, se eu não me colocar, se eu não dizer: não, Senhor, o Senhor é comigo, e ser ousado, eu não vou vivenciar coisas novas em Deus. Eu não estou falando para você fazer barganha com Deus, não, mas é para você acreditar. Olha só, queridos, a fé é a ausência. A fé não é a ausência de dúvida, é a presença da crença. Se você crê, Ele vai realizar. Se tiver da vontade dEle, Ele vai fazer. Ou seja, se eu obedecer, eu terei fé. E isso é fidelidade. Então, diante disso, fé vem de fidelidade. E eu entendo que o fruto do Espírito são disposições de caráter e demonstrações públicas da transformação da vida do cristão a partir do Espírito. Vamos resumir. O fruto do Espírito são disposições. Amar é decisão. Ser alegre é decisão. Ter paz é decisão. Ter bondade é uma decisão. Eu sei que vem do Espírito, mas eu preciso entender que em Deus Ele me dá esse fruto. E como é que eu vou exercer tudo isso? À medida que eu vou avançando, desenvolvendo os meus dons, servindo ao Senhor. É uma disposição de caráter. Fidelidade faz parte do caráter de Deus. E através do fruto do Espírito, eu vou começar a demonstrar publicamente quem meu Deus é. Tem gente que ainda não entendeu a questão da fidelidade. E aí você é fiel, você vai, no primeiro momento, constranger com a sua fidelidade, mas você vai ensinar outros a serem fiéis, a mudarem seus comportamentos, e isso é público. E aí, através dessa transformação, a fidelidade, que é a fé em si, ela é dom de Deus, ela transforma. A sua fé e a sua fidelidade vai levar pessoas para o céu. A sua fé e a sua fidelidade vai mudar destinos de pessoas. E olha só o que diz o texto de 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Uau! Você pode ler comigo aí com voz de trovão aí? Vamos lá, todo mundo? 1, 2, 3. Se formos fiéis,
ele permanece fiel, pois não pode negar a si. Deus não muda, Ele se move. Deus não muda. Veja, olha só a recomendação, que eu já estou indo para o final, a recomendação apostólica desse paizão aqui, do apóstolo Paulo, para o seu filho na fé, Timóteo. Gente, isso aqui muda qualquer cenário. Olha só que lindo isso, olha só, 1 Timóteo 1, 11 e 14 diz assim, ó, presta atenção, leia com atenção. Dou graças a Cristo Jesus. Primeiro ele dá graças, ele agradece, ele é grato. Primeira característica da fidelidade é agradecer, ser grato. Grato, obrigado Deus. Dou graças a Cristo nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Você acha que um dos adjetivos que Deus pode nessa noite dizer para você, olha, continua assim, porque eu te considero fiel? Meu Deus, forte não? Que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, e na minha incredulidade, contudo, a graça do nosso Senhor transbordou em mim, juntamente com a fé, com a fidelidade e o amor que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, é forte demais. Quem sabe você está pensando, mas eu pequei, sou pecador, eu tenho que resolver umas coisas. Então resolva, porque Deus quer te usar. Eu sempre falo isso, a superficialidade ou a profundidade da fé não está com Deus mais, é com a gente agora, porque Ele é fiel. A gente acabou de ler, Ele permanece fiel. Então olha só que texto transformador, inspirador, relevante para nossas vidas, não é? E a fidelidade de Deus é isso. Agora eu pergunto para você, para nós aqui, porque o culto da manhã, os irmãos do culto da manhã também ouviram isso aqui, ó. Como que eu posso ser fiel nos dias atuais, na pós-modernidade? Como que eu posso ser fiel que o mundo está na minha mão? Como que eu posso ser fiel a Deus no hoje, nos dias de hoje? Como? Então a gente vai ver alguns personagens bíblicos, que eram homens igual eu e você, que também lutaram até o fim, foram fiéis. Por que, amados? Porque eles viveram situações de momentos desfavoráveis, momentos difíceis, tinham total, na circunstância que estavam, eles poderiam ser infiéis ali, mas se permaneceram fiéis. Olha só, hoje, em pleno século 21, como é que a gente está sendo atacado? Como é que nós podemos nos permanecer fiel? Primeiro personagem, José. Gente, não dá tempo hábil para mim falar dos versículos que eu coloquei aqui, que eu separei, mas eu vou dar um pano de fundo para você sobre José. José, você conhece a história, eu sei disso até melhor que eu. José foi vendido pelos irmãos, o seu pai amava ele, mas houve uma ciumeira toda na família, e aí colocaram José para ser escravo. Na verdade tentaram matar José, ficaram com dó, com remorso, não vamos matar esse menino não, vamos dar um jeito aqui, e aí falaram para o pai que o José morreu, mas não morreu, e aí colocaram no buraco, aí estava passando lá os comerciantes, levaram ele para o Egito, e ficou lá, e sofreu, e padeceu, e sofreu tentação, e sofreu um monte de coisa, aí o tempo foi passando, Deus, a fidelidade dele foi sendo provada, até que um dia tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia Deus estava com ele, estava em terra estranha, estava numa cultura diferente, tudo que aconteceu na vida dele não foi porque ele criou, mas foi porque os irmãos, coisas externas aconteceram, e José sofreu, a mulher de Potifar tentou assediar ele olhou para ela e falou assim, sai de mim, de ré Satanás, e você sabe a história, foi fiel.
da fidelidade dele, Deus colocou ele como governador. Então não vem com essa desculpa que precisa fazer o errado para se dar bem. Você faz o certo que Deus te honrará. Ah, pastor, mas todo mundo faz errado. Ah, pastor, mas se eu não fizer, eu não vou ser promovido. Ah, pastor, mas se eu não fizer, eu vou me dar mal. Que se dê mal na terra, mas que se dê muito bem no céu. Você viu o testemunho da Leslie aqui? Você viu o que ela passou, gente? O mamã, que a gente conhece, estava aqui falando para nós dos assédios que ela teve. Então, entenda que José foi fiel. A recompensa da fidelidade dele a Deus foi ser governador. E depois Deus transformou tudo o caos em bênção. Os irmãos chegaram lá com uma cara de pau, pedindo perdão. Me aceite, estou passando fome. Eles nem sabiam que era José. E José fez o quê? Eu abençoo. Aí, amados, outro personagem, Jó. Jó, ele teve características registradas na Bíblia que foi: Jó foi um homem sincero, foi reto, temente e se desviava do mal. Você acha que ser fiel é uma coisa tão simples? Não é tão simples, mas é necessária. Você acha que Deus essa noite pode dizer para mim e para você: olha, você é sincero, olha, você é reto, olha, você tem temor, olha, eu vi que você se desvia do mal. Jó, gente, Jó não era anjo, Jó não era arcanjo, Jó era homem, igual eu, você, ser humano. Então, Jó tinha tudo para ser infiel. Gente, pensa no homem que sofreu. Gente, pensa no homem que sofreu com a esposa, sofreu com os filhos, sofreu com os parentes, sofreu. A enfermidade dele foi tão séria, que ele, para ter um pouco de alívio, ele pegava caco de telha, e o homem estava, mas ele falou assim: eu não vou desistir. No final da história, olha só, Deus dá dupla honra para ele. Deus justifica Jó, Deus honra Jó, ou seja, o resultado da fidelidade é prosperidade. Por isso que a gente fala aqui: seja fiel a Deus nos seus recursos. Nós não estamos querendo o seu dinheiro, nós estamos falando para você onde está o teu coração. Pastor, mas é muito difícil. A maior prova que Deus tem dado ao ser humano é o dinheiro, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. É simplesmente isso. Onde está o teu coração? Onde está a tua fidelidade? E fidelidade é relacionamento. Antes de Deus receber a sua oferta, Deus recebe o coração do ofertante. Então Jó foi fiel, Jó foi leal. Daniel, no capítulo 1, verso 8 e 9, Daniel veio da linhagem real dos nobres de Israel, foi levado cativo da Babilônia para se contaminar. Gente, imagina só um menino que tinha temor a Deus, que orava a Deus, que estava em Jerusalém, foi levado para a Babilônia. Imagina só, eu imagino Daniel indo embora e olhando para trás, dizendo: não quero. Mas ele foi levado, foi obrigado, numa terra estranha, para adorar deuses pagãos. E ele foi jogado na cova dos leões, porque ele não quis se prostrar. A fidelidade de Deus te impede de prostrar a outros deuses. A fidelidade de Deus, ela te guarda, ela garante a sua vitória. Então não se prostre aos seus desejos, a deuses, não se prostre a problemas, não se prostre às circunstâncias, se prostre a Deus.
Se humilhe diante de Deus, porque é Ele que vai te recompensar. Colocaram Daniel numa mesa, você imagina só, numa mesa. Gente, eu sou apaixonado por comida japonesa. Você coloca uma mesa do tamanho desse púlpito aqui, com um monte de comida japonesa, e fala assim, ó, come, mas se você comer, você precisa me adorar. Ou ver aquele salmão, ai, aquele sashimi, ai, aquele hot roll. Então, presta atenção, antes de sentar em alguma mesa, vê o preço que ela tem. Antes de sentar em qualquer mesa, vê se aquela mesa foi realmente preparada por Deus ou pelo diabo. Cuidado com as oferendas, cuidado com o ludibriar de Satanás. Não, senta aqui, ó, tudo é para você, igual Satanás fez com o nosso Jesus. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Se és filho de Deus, transforme a pedra em pão. Identidade. Quem tem identidade de Jesus, não senta na mesa para beber o cálice dos demônios. E mesa que eu estou dizendo, é mesa de prostituição, é mesa de engano, é mesa de mentira, é mesa de... Você entende o que eu estou dizendo? Porque nós, como servos de Deus, a gente tem que ser seletivo em algumas coisas. Daniel foi seletivo, ele disse, eu não vou me assentar. Mas Daniel, vão acabar contigo, eu não vou comer. Eu vou comer legumes, eu vou fazer um jejum, eu vou dar um jeito. Aí depois, ó, você vai ter que se prostrar lá na estátua lá. Não vou. Mas você está maluco, Daniel? Se você não se prostrar, você vai morrer. Vão cortar a tua cabeça. Que corte minha cabeça, eu não vou. E foi. Resumindo a história, Daniel foi para onde? Para a cova, com um monte de leão, faminto. Você conhece a história. O rei chega, Daniel brada, oi meu rei. Oi irmãos, na situação difícil, Satanás às vezes vai pensar assim, venci. E quando o seu nome foi ecoado, fulano, você vai dizer aqui, ó, eis-me aqui, eu não morri, porque Deus está comigo. Amém, irmãos? Então, a gente tem que avançar. E por último, Estevão foi um homem de Deus. Estevão, ele nos mostra grandes lições de ser fiel ser fiel a Deus. E no capítulo 6 de Atos, mostra que os requisitos para identificar aqueles que podem fazer a diferença no mundo na sua época. Estevão foi diferente. Eu vejo jovens hoje, nas faculdades, gente aqui da igreja, dizendo, meu Deus, eu estou passando uma luta, mas eu não vou me prostrar. Irmãos, eu vou dizer para você que é muito sério, irmãos, homens, sendo assediados em trabalho, mas está fiel. Irmãs, aqui da igreja, sendo assediadas por patrões, está fiel. Propostas do inferno para a gente cair em tentação, a gente está fiel. Queridos, não troque, não vale a pena você deixar de ser fiel a Deus. E eu quero encerrar dizendo alguns princípios importantes para nós aqui em relação à fidelidade. Olha só, primeira coisa para ser fiel, guarde bem toda a profecia e depósito de fé feito na sua vida. Tem gente que ora por você, tem gente que paga o preço pela sua vida, tem gente que está de joelhos por você, assim como Paulo fez com Timóteo. Ei meu filho, olha só o que a Bíblia diz, olha só o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, meu filho, dou-lhe instrução segundo as profecias já proferidas ao seu respeito. Recebe as profecias ao seu respeito. Não se desvie da instrução que eu estou te dando, da minha paternidade, do meu conselho, dos meus apontamentos. Timóteo, a vida não é fácil. Timóteo, eu tenho experiência. Timóteo, eu já vivi isso. Timóteo, não vai ser fácil, mas eu estou com você.
Você acha que Deus não vai colocar pessoas para você cuidar, porque vem em você uma segurança, uma confiabilidade, um temor a Deus? É isso que Deus vai fazer, irmãos. Porque cada crente é um pastor, cada crente tem que cuidar um do outro, cada crente tem que ajudar um outro. Guarde bem toda a profecia e o depósito. Queridos, eu estou aqui pelas orações dos meus pais, eu estou aqui por orações de irmãos. Você está aqui porque alguém orou por você, você está aqui porque alguém chorou por você. Segunda coisa, lute como um bom soldado de Cristo por sua fé. Opa, não pulou. Por sua fé. Verso 18: para que seguindo-as, você combata o bom combate, assim como eu combati, diz Paulo. É combater o bom combate, é ser altaneiro, é ser um crente fiel, é ser uma pessoa que não se prostra por qualquer coisa, sabe aquele crente tutano, que fala assim: Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, eu não sei todas as coisas, mas é no movimento, é no crescimento, é na intimidade que o Senhor vai falando com você, que vai fazer você olhando diferente, você tendo sabedoria nas suas ações. Por isso, seja um bom soldado. Eu estou falando aqui hoje, nessa noite, para bons soldados de Cristo, porque vão guardar a fé nele até o fim. Amém? Aleluia. Terceiro, estou encerrando mesmo, diz assim: terceiro, nunca contamine a sua fé e ignore a sua consciência. Nunca contamine. Cuidado com o que você vê, cuidado onde você pisa, cuidado com o que você abre o coração, cuidado com o que você faz. Por quê, queridos? Porque você precisa ter uma consciência em Deus, uma consciência pura. Olha só, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Então são princípios aqui para eu manter a fé, ter boa consciência, para não naufragar na fé. Olha aqui o texto: nunca contamine a fé, sempre permaneça, seja fiel, seja verdadeiro, vai, continua, não desista não. E último, queridos, olhe os maus exemplos dos que naufragaram na fé, exemplos que Paulo deu a Timóteo, que hoje eu estou dando a vocês, e amanhã você está dando para outros. Olha só, que lindo isso. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, o qual eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Está aqui, gente, olha só, entre eles tem esses dois aqui, que só blasfemam, que não crescem, que não andam, que contaminam, que não querem se quebrantar, que não são humildes, que não querem aprender. Olha o nome do pessoal aqui, ó, Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo diz: agora fica com Satanás, porque de Deus você não quer nada. Não perca tempo com gente que não quer nada com Deus. Não perca tempo na mesa com gente que já mostrou para você que blasfema. E você fala para, a pessoa não para. Você fala, se não é assim, a pessoa continua. Então já entrega para Satanás. Fala assim, então fica com o que você quer ficar. É duro isso ou não? Duro esse discurso, né? Mas está aqui na Bíblia, não sou eu que escrevi não. Olha aqui. Para que aprendam a não blasfemar. Você quer ser fiel a Deus? Permaneça. Mas você lembra que sempre Deus não, o diabo vai levantar pessoas para minar a sua fidelidade, para minar a sua fé. Aí sabe o que você faz com eles? Expulsa! Denuncia eles. Aqui não, Satanás. Aqui não. Amém? Então, olha só, vamos fazer igual Davi. Desculpa se você assustou. É só para ver se você estava atento. Você está atento. Vamos fazer igual Davi.
escolhi o caminho da fidelidade, o caminho da fé, decidi seguir as tuas ordenanças. Davi disse isso. Hoje, que você escolha o caminho da fidelidade, que você escolha o caminho da fé em Cristo. Você está sendo ensinado, você está sendo doutrinado pela palavra. Agora eu volto a dizer, a superficialidade ou a profundidade da sua fidelidade depende de você, não de Deus. Depende de nós. Porque quanto mais eu sou íntimo de Deus, mais eu cresço, mais eu desenvolvo a minha fé, mais eu reconheço o caráter de Deus, mais eu entendo que Ele tem propósitos na minha vida, e aí eu vou crescer. Amém? Fique de pé. Você pode fazer nessa noite uma escolha. Uma escolha muito importante para a sua vida, que vai mudar o seu destino. Essa escolha, você decide, vou ser fiel ou não. E eu sei que o seu desejo hoje é se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Queridos, eu aprendi que na jornada eu não vou receber tudo o que eu quero. Não é todos que vão gostar de nós, não é todos que vão nos compreender, não é todos que vão lutar conosco, não é todos que vão sonhar conosco. Isso eu aprendi. Mas eu aprendi que quando você ama a Deus, não são as pessoas ou não são as circunstâncias que te desfocam, ou não é para desfocar. Eu aprendi que, assim como o apóstolo Paulo diz para Timóteo: olha, continua. Que eu quero um dia que Deus olhe para mim assim, ó, do jeito que eu sou, e fala assim, ó: servo bom e fiel. Que Deus olhe para você do seu jeito e diga, e você ouça: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, quando eu pedi, você me deu. Quando eu precisei, você estendeu a mão. Quando você estava pedindo emprego, eu dei, você celebrou. Quando eu te promovi, você celebrou. Quando você estava sozinho, você não desistiu. Quando eu te coloquei em lugares altos, você exaltou o meu nome. Servo bom e fiel. Oh, queridos, essa é a luta, essa é a essência do cristão, dizer que não importa o que vier, não importa o que eu passar, Tu és fiel, e eu vou ser fiel ao Senhor. Aleluia.